Fala galera do YouTube, aqui quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser mangaka. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar o Luffy Gear 5. Eu teria esse tipo de conteúdo como desses personagens favoritos de anime e mangá. Se inscreve no canal toda quarta-feira, eu tô trazendo conteúdo diferente. E vamos para o vídeo. Pra estar começando, eu já fiz ali a bola e a linha centralização para centralizar o rosto, não ficar torto, essas coisas. Fiz ali a linha do meio para poder passar a divisão entre a bochecha e a cabeça. Fiz ali a orelha e também comecei a fazer o torso do personagem, o torso do Luffy, já que ele é meio estilo Shime. É bem de boa poder fazer, então se você não tem tanta experiência assim no desenho, vai ser bem de boa você fazer, basicamente fazer duas linhas para baixo, duas linhas para o lado, igual um para o outro, e começando a estruturar o corpo, seguindo mais ou menos o que está aparecendo aí no vídeo, basicamente. Depois que eu fiz toda a estrutura básica do desenho, eu comecei a fazer a parte ali da gola da camisa do personagem, e alguns outros detalhes da roupa também. Eu fiz bastante detalhe da roupa, principalmente a parte das cintura, a mão também, a mão não tinha outra mão. A mão ia ficar atrás da roupa, coisa clássica dos desenhos, mas eu decidi colocar a mão para aparecer, porque simplesmente na mais referência não tava, né? Mas eu decidi colocar. E também fiz a cicatriz, já que a cicatriz eu fiz em outra camada. Normalmente eu faço partes específicas do desenho que vão ficar sobrepostas por alguma outra parte, sei lá, pela roupa, esse tipo de coisa, normalmente eu faço em outra camada e apago as partes que vão ficar sobrepostas, simplesmente porque é bem mais fácil de manter a coerência visual, simplesmente quando você faz, independente do contexto geral do desenho. E depois eu comecei a fazer a boca do personagem e também os dentes. Os dentes é bem fácil de boa para fazer. Comecei a fazer o olho do personagem, logicamente eu fiz como o olho do personagem é bem parecido um com o outro, eu simplesmente copiei e inverti o olho. Não necessariamente você precisará inverter, simplesmente poderia copiar de novo. Normalmente eu faço isso porque é bem mais fácil de simplesmente refazer o mesmo olho do outro lado. Normalmente quando o olho é bem parecido ou é igual, eu realmente faço isso, mas quando é exatamente igual, normalmente eu só copio mesmo. Mas quando é parecido, eu simplesmente vou e modifico a coisa específica que é parecida com o outro, para poder não ficar exatamente igual e não simplesmente for algo, sei lá, colado. E uma coisa que muita gente não sabe, já que estilo chibi não é tão comum assim dos youtubers fazer vídeo, mas a proporção da cabeça em relação ao torso do personagem, seja o peito, é a mesma, ou seja, um pro torso, pra cabeça, ou seja, a cabeça e o torso têm a mesma proporção. Você tem que levar isso em consideração isso na hora de fazer também. Logicamente, agora para reparar a cabeça com um pouco menor, mas logicamente o cabelo realmente também é muito grande, então tem que esse negócio também. E outra coisa que eu vou fazer um vídeo no futuro, mas esse vídeo vai ficar muito pro futuro em relação a isso, mas eu vou estar explicando mais ou menos que é a estrutura em relação à proporção do olho entre o outro. Normalmente as pessoas falam que a distância entre um olho e outro é um olho, mas no estilo chibi isso não se aplica tanto assim. Eu faço o seguinte: eu faço uma linha paralela entre um lado e outro, e a distância do nariz é a distância entre o nariz e outro, no olho e outro, mais ou menos. É difícil de explicar, mas normalmente eu faço essa linha de verde em outra camada para exemplificar o que eu tô fazendo. Mais ou menos é essa proporção. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, de qual é a proporção entre um olho e outro no futuro. E eu vou estar fazendo isso, acho que vai ser o próximo vídeo que eu vou estar fazendo isso, que é um vídeo muito extremamente útil. E comecei basicamente a fazer o cabelo ali. Sobre o cabelo, normalmente eu faço em outra camada, mas esse cabelo eu não fiz em outra camada, já que não tinha tanta parte assim de sobreposição. Normalmente quando fica alguma parte que sobrepõe outra importante do desenho, normalmente eu faço em outra camada para poder ficar mais fácil na hora de apagar, na hora de mexer, na hora de puxar para o lado, puxar para o outro, para poder organizar. Normalmente eu faço, mas como esse cabelo não sobrepõe tantas partes assim do desenho, eu decidi fazer na mesma camada, mas se você for fazer pelo digital, faça em outra camada, que é bem mais fácil na hora de organizar. Tanto que eu reproporcionei várias partes, algumas partes ficaram tortas, pequenas demais, eu fui diminuir, aumentei, esse tipo de coisa normalmente que eu faço no desenho. E essa parte assim da fumaça que tem no Luffy eu fiz em outra camada, o cabelo eu não fiz, mas essa parte eu tinha que fazer outra camada, já que ia sobrepor boa parte do ombro do Luffy e boas partes. Aí eu diminuí toda a estrutura do Luffy, já que tinha ficado algumas partes que ia ficar fora da página, eu simplesmente diminuí e fui reproporcionalizando, ou seja, coloquei diminuir um pouco mais e fui fazer alguns outros detalhes dessa fumaça que tem no Luffy. E sobre a linear art, a parte de fora do desenho eu fiz com uma marcação de 8, a grossura de 8, ficou bem grossa para estar percebendo. E a parte de dentro eu fiz com 5, a grossura mais ou menos.
É uma proporção que eu utilizei para ficar bem parecida com uma imagem de referência, que vai estar aparecendo na tela se eu não esqueci de colocar. E ficou bastante legal, eu gostei bastante da imagem de referência. A parte de dentro eu fiz com a grossura exatamente de 5 e fiz ali a rachura em outra camada. Normalmente eu faço a rachura em outra camada e nesse desenho eu realmente fiz a rachura em outra camada para facilitar na hora de apagar. Se for muito forte, eu simplesmente pego o aerogrifo normalmente de borracha e simplesmente diminuo a força do traço e fica bem mais suave. Eu fiz rachura na sobrancelha, em algumas partes onde fica o desenho um pouco mais forte. E fiz várias rachuras, não tantas assim, eu gostaria de ter feito mais, mas acho que eu fiz uma rachura bem razoável. Normalmente eu tenho que estudar bastante rachura, já como tenho tanta habilidade assim, e tanto para trazer um vídeo aqui pro canal sobre rachura, que todos os youtubers já fizeram de desenho, mas eu realmente não fiz ainda porque eu não tenho muita, não posso falar propriedade para falar de rachura. Normalmente minhas rachuras são muito simples, não tão boas assim, então eu nunca fiz um vídeo sobre rachura especificamente falando. Mas eu fiz ali uma rachura em outra camada, fiz toda a estrutura do desenho, fiz todos os detalhes. E lembrando que também alguns detalhes um pouco menores, tipo o nariz, a cicatriz e alguns detalhes da orelha, eu fiz com uma grossura de 3. E a rachura também eu utilizei 1,5, que é a menor espessura que você pode ter em uma rachura, que é dentro do Illustrator. A rachura 1,5 é fina, extremamente fina, quase não dá pra perceber. Eu utilizei a ferramenta também do Bispaint para poder fazer com mais precisão algumas partes da rachura. E falando sobre a pintura da pele do Luffy, eu adicionei outra parte na camada e comecei a fazer a pintura da pele do Luffy. A pintura de pele do Luffy foi bem de boa para fazer. Eu utilizei uma tonalidade bem diferente. Na sombra eu utilizei uma tonalidade bem roxa, meio azulada, meio assim, meio pro lado. E também na tom de pele no geral eu utilizei um branco bem claro mesmo. E depois que eu fiz a tom base de toda a pele, e comecei a fazer a marcação de onde vai ficar o cabelo do Luffy. Logicamente fiz outra camada de sobreposição. Se você não sabe o que é sobreposição, fiz um vídeo recentemente, vai estar aparecendo aí no card, falando sobre como funciona essa questão de camadas no Bispaint. Tudo que você quiser sobre seu Princess também tem nesse vídeo. Então, se você tem interesse, vai lá ver, que tá muito interessante. E depois que eu fiz toda a pintura do cabelo em outra camada, eu adicionei roxo para ficar uma tonalidade um pouco diferenciada na questão posso falar, do cabelo em si. E também comecei a fazer... Fiz muitos detalhes nesse desenho, muitos detalhes mesmo. E também comecei a pintar roupa também do Luffy. Normalmente eu fiz um tom base, passei o tom base em toda a parte do Luffy, da camisa. E depois fui fazendo aos poucos alguns detalhes de tonalidade. E fiz logicamente, algumas outras partes eu fiz em outras camadas. Fiz cada parte da roupa do Luffy em uma camada separada. E sobreposição também fiz em outra camada, ou seja, cada camada eu fiz uma sobreposição diferente. Também quase esqueci de fazer a boca do Luffy e fiz ali o fundo bem interessante. O fundo logicamente não ficou perfeito, mas foi a primeira tentativa de fazer um fundo. Na verdade não, eu fiz várias tentativas de fazer um fundo bem mais trabalhado, mas esse fundo saiu um pouco do que eu costumo fazer. Normalmente eu faço um fundo azulado e com simplesmente azulado, ponto mais azulado, e vou fazer um degradê e coloco algumas nuvens, só isso mesmo. Dessa vez não fiz somente nuvens, eu fiz como se estivesse um pouco anoitecendo e fiz alguns animais meio voando lá, uns pássaros muito loucos, e coloquei algumas estrelas, multipliquei, coloquei mais tonalidade usando o grifo, mais luz de sombra usando o grifo, e fiz ali a sombra de luz um pouco bem fraquinho. Mas foi basicamente isso que eu fiz no Luffy. Se você gostou desse Luffy ou quer ver algum outro personagem de One Piece ou de algum anime que você tem interesse, aqui no canal, se inscreve no canal e digita o nome, e se for uma dúvida ou sugestão de vídeo, se inscreve aí no canal e comenta aí embaixo. Muito obrigado por estar aqui sempre comigo, um abraço à longa distância e até a próxima. Fui!